Departamento da Reencarnação. Lenita foi para seu quarto, continuaria a ocupá-lo. Sentou-se na poltrona e organizou seus horários. No outro dia, iria, na parte da manhã, para o hospital. Trabalharia todos os dias por 5 horas na secretaria organizando fichas e atendendo quem viesse em busca de informações. No período da tarde, também por 5 horas, iria ajudar nas tarefas da biblioteca. Como estava dormindo somente 4 horas por noite, tinha muito tempo e se organizou para continuar no coral, ir à sala de música, ao pátio de volitação e ao de nutrição. Com os horários organizados, pensou na sua escolha. Queria mesmo fazer a segunda parte do estudo, mas sei que não conseguirei até resolver o que me incomoda, pensou lamentando. Quero estudar muito, cursar medicina e ajudar encarnados e enfermos em hospitais. Desejo muito isso, mas para realizar meu sonho, tenho de conhecer bem o plano espiritual. Para isto, o melhor seria continuar com o estudo de reconhecimento e aprender a ser útil. Depois, pedir para ir a uma colônia de estudo e, quando apta, realizar meus planos. Lenita acomodou-se mais na poltrona e continuou pensando. Recordei partes, alguns acontecimentos do meu passado. Não o fiz como Vânia, que se recordou dos fatos mais marcantes e entendeu o porquê de seus sofrimentos. Nós duas fomos as únicas do grupo a ter lembranças de outras existências. Para os outros, o que aconteceu anteriormente não tem importância. Sei que o passado passou, não se muda, nada modifica, e é o presente o período de real importância. Porém, o que vivi, o que fiz me incomoda, tanto que não conseguir ver o umbral nem em vídeos. Como cursar a segunda etapa? Como irei servir na zona umbralina como o curso exige? Daniel e Márcia me orientaram, exclamou baixinho. Tentaram me ajudar, mas continuei confusa. Minhas lembranças são peças de um complicado quebra-cabeça, nada se encaixa. Tentou organizar suas lembranças. Primeiro foi na janela do quarto do hospital. Recordei-me de que costumava ficar numa outra janela, que era alta, as paredes de pedras cinzentas. Debrucei-me e vi um pátio de calçamento de pedras sem plantas. Uma carruagem parou e dela desceu um homem, um jovem padre. Depois, lembrei-me de que estava numa escada e um homem, talvez um irmão, me pressionou e eu afirmei: não fui eu. Quero que meu braço seque se fui eu. Depois vi uma mulher, senti que era minha mãe, e ela chorava. Confundia-se com a minha, a Marlene, que também chorava. Mas o que mais me incomoda nessas lembranças é a frase: quero que meu braço seque. Tenho me esforçado para não dar importância a essas lembranças, mas não consigo me tranquilizar. Elas são pequenas peças. Quero entendê-las como um todo. O que aconteceu que neguei? Menti? Isso me incomoda. Aconselhada pelos professores, optei por fazer tarefas aqui na colônia e aguardar ser atendida no departamento da reencarnação para ser auxiliada e me recordar da minha existência anterior, minha vida encarnada passada. Márcia tem certeza de que recordando entenderei muitas coisas e estas lembranças não me incomodarão mais. Tomara, porque quero estudar no próximo curso. Daniel e Márcia haviam conversado com Lenita e aconselhado a ir ao departamento da reencarnação pedir ajuda para recordar o passado. Ela resolveu que iria logo em seguida lá, para fazer o pedido. Como teria de esperar, resolveu passear pela escola. Foi à sala de música e estava vazia. Dirigiu-se ao pátio da volitação. Consuelo estava ensinando um grupo de adultos, e Lenita a auxiliou. Ir a este pátio é sempre prazeroso, principalmente para os jovens que se divertem. No horário marcado, Lenita foi ao departamento da reencarnação. Havia nesse prédio sempre muitas atividades. Trabalhavam ali muitos servidores, e um número maior de desencarnados ia ali para pedir alguma coisa. A jovem observou tudo atenta. O prédio, como todos da colônia, era bonito, pintura nova, vidros limpos, era rodeado por um pequeno jardim. A porta da frente sempre estava aberta, era grande. Lenita passou por ela e entrou numa sala espaçosa. A recepção tinha várias portas. Em frente a um balcão, uma moça atendia as pessoas. Sentou-se numa confortável poltrona do lado direito do balcão para esperar sua vez. Duas senhoras sentaram-se ao seu lado. Após cumprimentarem-se, Lenita ouviu-as conversar. Vim pedir informação sobre o meu filho, disse uma delas. Ele desencarnou aos 13 anos. Isso foi há 49 anos. Penso que reencarnou.
Quero saber se de fato está reencarnado, se está bem e se posso visitá-lo. Se estiver encarnado, ele não saberá quem é você, deduziu a outra. Eu sei. O que importa é que eu continuo a amá-lo. Com certeza ele, pelo bendito esquecimento, não sabe de mim, mas sentirá que alguém que o amou e ainda o ama o está abençoando. E você, veio pedir o quê? Vim saber de minha mãe, desencarnei e não a vi. Amo tanto minha mãezinha. Estava com 32 anos quando ela desencarnou. Isso foi há 52 anos. Quero saber se está reencarnada. Não sei se quero visitá-la. Vê-la em outro corpo não será a mesma coisa. Só queria saber se está bem. Este espírito é muito bom. Minha mãe foi um ser especial. Lenita entendeu que muitos vinham ao departamento em busca de notícias. Lenita, por favor. A atendente a chamou. Boa tarde. Você foi recomendada pelos professores Daniel e Márcia. O que deseja realmente? Tenho lembranças fragmentadas do meu passado. Isso está me incomodando a ponto de não poder continuar estudando, porque todas as vezes que penso ou vejo algo do umbral, fico perturbada. Por favor, pediu a moça, responda a esse questionário. Pode se sentar aqui. Lenita viu, então, que do outro lado do balcão havia pequenas escrivaninhas com cadeiras. Sentou-se numa e respondeu às perguntas. Algumas eram dissertativas, outras de múltipla escolha. Ela o fez atenta. Compreendeu que no questionário as questões eram para explicar o porquê de querer recordar as vivências no plano físico. Certamente concluiu. Esta ajuda não ocorreria se fosse somente por curiosidade. Acabou, entregou as folhas à atendente. Entraremos em contato com você e, se seu pedido for aceito, marcaremos um horário. Boa tarde. Lenita voltou à escola. À noite ensaiou com o coral. Foi à sala de música e, após, dirigiu-se para o seu quarto e pegou um livro para ler. Estava preferindo livros cujo tema era reencarnação. Estou muito interessada nesse assunto, e esses romances relatam histórias muito bonitas. No outro dia cedo, foi para o hospital. Foi recebida com muito carinho. Marise, a responsável por aquele setor, lhe mostrou toda a área de atendimento. Trabalharia junto a Alfredo, que a ensinaria o que teria de fazer. Coloque, Lenita, essas fichas nesse arquivo por ordem alfabética. São fichas de socorridos que tiveram alta ontem do hospital, pediu Alfredo. Assim que acabou, ficou perto do seu companheiro de trabalho, que dava informações. Quero saber se minha filha Loures está aqui, pediu uma senhora. Lenita ajudou Alfredo a procurar. Nesse computador temos todas as informações, explicou Alfredo. Temos também informações nas fichas. Vou ensiná-la a fazer esta busca. Vamos procurar pelo seu nome. Se encontrar uma somente com este nome, achamos. Se não, tentamos obter mais informações, como o dia que desencarnou, quando fazia aniversário e quantos anos tinha ao mudar de plano. Lenita, atenta, viu como Alfredo fazia, queria aprender. Logo, ele obteve a resposta. Sim, sua filha está aqui internada na ala B de adultos, no quarto número 103. Ela não está bem, não é? Perguntou a senhora. Terá de ir ao setor B, onde estão os quartos de 100 a 109. E por aquela porta, siga as setas no corredor. Chegando ao setor, encontrará uma atendente que lhe dará mais informações. A senhora foi. Lenita, curiosa, perguntou. Será que ela poderá ver a filha? Aqueles, respondeu Alfredo, que estão nesse setor são desencarnados que estiveram no umbral e têm a recuperação mais lenta. Sofreram com a desencarnação, suspirou Lenita, pelas consequências de seus atos equivocados. 40 minutos depois, a senhora retornou e contou a Lenita e Alfredo. Poderei vê-la amanhã por 10 minutos. Se a minha presença lhe fizer bem, poderei visitá-la mais vezes. Como pode a visita de uma mãe não fazer bem? Lenita ficou curiosa. Minha filha, a senhora respondeu, não foi boa comigo. Agiu muito errado, me fez sofrer. Eu a perdoei e penso que ela não se desculpou. Não sabemos como reagirá ao me ver. Talvez minha presença aumente seu remorso, porque está muito perturbada. Pode ser que melhore ao sentir que eu a perdoei. Quando a senhora saiu, Alfredo recomendou a Lenita. Nosso trabalho é atender aos pedintes. Não podemos, por curiosidade, indagá-los. Você se acostuma. Veremos muitos problemas aqui. De fato, defrontaram-se com muitas dificuldades. Os dois davam atenção, escutavam e atendiam. Lenita viu no outro dia a senhora, e foi ela mesma quem veio contar que a filha a havia aceitado e que isto certamente ajudaria na sua recuperação.
Levando visitantes às alas do hospital, Lenita conheceu vários setores e entendeu que muitos se perturbaram com a mudança de plano. Pessoas que cometeram muitos erros sofrem as consequências deles. Na ala B daquele hospital estavam se recuperando desencarnados que haviam estado por um período no umbral. Com certeza já estive aqui, pensou Lenita na primeira vez que entrou na ala B. Recordo-me de que me recuperei no leito, sentindo-me aliviada por estar nele. Gostou do trabalho no hospital, mas muito mais na biblioteca. Aprendeu rápido a organizar livros, a atender pedidos, saber em que estantes estavam as diversas obras e pegava sempre livros para ler. As bibliotecas no plano espiritual são muito bonitas. Sempre tem diversos estantes, muitos vídeos, poltronas confortáveis, escrivaninhas, tudo para se pesquisar sobre diversos assuntos. Para os amantes dos estudos e para quem gosta de adquirir conhecimento, esses locais são sempre agradáveis. Na escola, continuou no coral, ia ao pátio da nutrição fazer exercícios e ao de volitação ajudar Consuelo nas aulas. Encontrava-se com os colegas quando estavam tendo aulas teóricas na escola. Foi visitar Camila, que estava entusiasmada com a sua tarefa. Se as mãezinhas encarnadas soubessem como seus filhinhos são tratados aqui no plano espiritual, não sentiriam tanto a ausência deles. Lenita teve de concordar com a amiga. Os educandários são, de fato, locais muito bonitos, alegres, e as crianças são felizes. Aguardava a resposta do departamento da reencarnação e 2 semanas depois foi chamada. Deveria ir lá no outro dia à tarde, informou na biblioteca que se ausentaria. Estava ansiosa quando entrou no prédio. Chegou minutos antes do horário marcado e se sentou numa confortável poltrona. Esperou para ser atendida. 2 senhores se sentaram ao seu lado, conversaram. Não queria ser indiscreta e escutar a conversa alheia, porém não conseguiu desviar sua atenção, pois os 2 falavam sem se importar se estavam ou não sendo ouvidos. Escutou-os. Marcelo, vim aqui pedir para reencarnar. Meu neto Rodolfo casou-se e gostaria de ser filho dele. Gosto demais desse meu neto. Eu tenho 20 anos de desencarnado. Também desejo reencarnar. Quero voltar ao plano físico e fazer o que adiei. Trabalhar para o bem com minha mediunidade. Quero pedir, embora saiba que pedir não é garantia de obter. Vou rogar para que, desde pequeno, minha mediunidade seja potencializada, para que procure auxílio e seja levado ao espiritismo. Penso que, assim, eu faço o que por 2 encarnações me recusei, fazer o bem com a mediunidade. Mas você tem somente 3 anos e 6 meses de desencarnado. Por que deseja voltar? Quero unir a família. Desejo ser um bom neto para minha filha. Meu instrutor me incentivou a pedir. Ele acha que conseguirei. Lenita foi chamada. Você, informou a moça que a atendeu, passará hoje somente por uma entrevista. Pode seguir por esta porta, andando pelo corredor. Encontrará uma porta com informação. Setor D. Bata e entre. Fez o que foi recomendado. Ao escutar "pode entrar", Lenita sentiu seu coração batendo rápido. Entrou, e uma senhora de aspecto agradável, risonha, apresentou-se. Sou Sônia, vou auxiliá-la. Prefere se sentar na poltrona ou se acomodar no divã? Lenita teve dúvidas, e Sônia carinhosamente a colocou no divã, falando em tom tranquilo, recomendou. Não tenha receio, nada acontecerá de excepcional. Vamos somente conversar. Gosta daqui? Sente-se bem? Sim, gosto. Sinto-me bem, embora no momento esteja ansiosa, respondeu Lenita. Foi se acalmando porque sentiu Sônia perto dela, segurando sua mão. De repente, começou a se recordar. Eram imagens diferentes. Era como se a estivesse vivendo. Viu uma menina pequena. Sentiu ser ela. Sou eu! Exclamou afirmando. Sim, é você. Ouviu Sônia falar. Lenita não falou mais e foi se lembrando. Maria do Rosário, vamos entrar. Sua mãe quer falar com você. Viu uma mulher chamá-la. Deu a mão a ela e olhou a casa. Era como tinha se lembrado, rústica e de pedras. Percebeu que estava num pátio interno, quintal, onde estava o estábulo com alguns cavalos, o galinheiro com aves, uma pequena horta e espaço para brincar. Entrou na casa e se defrontou com a cozinha, que era espaçosa, com um fogão grande. A mulher ficou ali e ela continuou. Da cozinha passou à sala de refeições. Viu uma mesa grande com várias cadeiras. No andar térreo tinha ainda uma saleta onde sua mãe costurava, uma sala grande onde se recebiam visitas, outra sala de seu pai, o escritório, o hall de entrada e do lado
Esquerdo da cozinha havia vários quartos pequenos dos empregados que moravam ali. A escada era como recordava, degraus largos de pedra e sem corrimão. Subiu para se limpar. No andar de cima estavam os quartos, eram 6 aposentos. Um duplo de seus pais, cada um deles dormia em um, e havia no interior uma porta ligando os aposentos. Um dos quartos era do seu irmão, no outro dormiam ela e a irmã, que casaria no final de semana. Os quartos eram grandes, no dela havia 3 camas, os outros eram para as visitas. Olhou para o corredor, ao último quarto, ninguém gostava de ir, era de visitas. Uma empregada anunciou que sua irmã mais velha, casada, havia chegado. Correu para a sala, tinha 2 irmãs e um irmão, ela era a mais nova. A irmã veio com o marido e os 2 filhos, não conhecia os sobrinhos. 2 meninos pequenos, um de 3 anos e outro de 1 ano. Os 2 dormiriam no seu quarto com a irmã que ia casar. Olhou para o cunhado, era até bonito, estava sempre muito sério. A irmã estava contente por rever a família. Seu irmão veio também recebê-los. Ele era bonito, alto e magro, tinha um olhar triste. Abraçaram-se todos, estavam alegres. A irmã morava longe, umas 5 horas de carruagem. A outra irmã, a que ia casar, tinha 16 anos, estava magra, era também bonita. As irmãs se abraçaram demoradamente. O pai chegou. Sentiu que não gostava dele. Ninguém gostava. Tinha barba, seus modos eram grosseiros. Veio com seu escudeiro, um empregado bajulador e perigoso que era temido pelos seus outros empregados. A sua mãe não gostava dele. Seu genitor cumprimentou o genro, a filha e olhou os netos. Ela olhou para a irmã, a que ia casar, sentia-a infeliz. Foi brincar com os sobrinhos. Depois, subiu as escadas. Fazia correndo. Ia entrar no quarto, mas parou ao ouvir as irmãs conversando. Se não tivesse medo do inferno, me suicidaria, disse a que ia se casar e se queixou. Amo outro e tenho de me casar com este homem nojento. Não fale isso, aconselhou a casada. Também me casei não gostando e agora penso que gosto dele. Dará certo, não pode amar um simples empregado. Esqueça e tente viver bem. Não sei se consigo. As 2 choravam. A irmã solteira estava chorando muito, e a mãe também. Entendeu que sua mãe queria que os filhos fossem felizes e não tinha como ajudá-los. Abriu os olhos e viu Sônia ao seu lado. Estava no departamento da reencarnação, deitada no divã. Você, minha querida, lembrou-se de onde vivia, seu nome, o de seus familiares, da casa que viveu. Por hoje é só, nos veremos na semana que vem. Lenita levantou-se, saiu do prédio e foi à biblioteca. Foi somente à noite que ficou pensando no que lembrara. Recordei-me de todos os familiares. Devo ter convivido pouco com minhas irmãs. Gostava de minha mãe, mas não do meu pai, e aquele empregado devia ser terrível. Continuou com seu trabalho, sentia-se bem sendo útil. Aprendeu a neutralizar as energias que recebia de seus familiares quando eles pensavam nela com tristeza e choravam. Quando isso ocorria, orava por eles. Pensava em fatos agradáveis, em Jesus, e continuava fazendo suas tarefas. Ainda bem que eles, depois de ter lido aquele abençoado livro, não se desesperaram mais. No dia e horário marcados, foi ao departamento e assim que chegou, foi chamada à sala de Sônia. Desta vez, estava mais tranquila. Deitou-se no divã, escutou Sônia pedindo para relaxar e se recordou. Estava maior, com 11 anos. O irmão ia se casar e ele também estava triste. O casamento deve ser algo muito ruim, pensou. As irmãs escreviam para a mãe e sempre se queixavam, principalmente a que se casara por último. O irmão iria morar com os pais, era o costume. A casa foi preparada, achava o irmão estranho. Às vezes ele se assustava sozinho. Tinha medo do quarto fechado. A mãe o protegia. Sentaram todos para jantar. Ela, o irmão e os pais. Escutou seu pai. Continue, mulher, referia-se à sua mãe, a ir todos os dias com a empregada à casa do padre para limpá-la, e faça, nas quartas-feiras, a comida preferida dele. Temos que ficar bem com o padre e com a igreja. Olhou para o irmão. Sua mãe fazia isto. Ia à residência do padre, que era a casa seguinte à esquerda, sendo que se podia passar até pelo quintal para limpá-la. Moravam numa cidade pequena, na parte central, em volta de um pátio, uma praça calçada de pedras. Na frente estava a igreja, após a residência do padre. Ali residiam as principais famílias da cidade. Uma família lavava as roupas do sacerdote, outra limpava a igreja e a mãe dela limpava a casa. Cada dia da semana um dos vizinhos fazia a refeição dele. Ela compreendeu que todos ali temiam a igreja, seu pai também. O motivo era o irmão. Sentiu mais ainda naquele momento que recordou que o irmão via almas do outro mundo, ou seja, desencarnados. Ele era médium.
Todos temiam este fato, diziam que pessoas que tinham visões, viam e escutavam espíritos, tinham pacto com o demônio. Descobertos, normalmente eram presos, torturados e vários eram queimados vivos. Sentiu também que o irmão não queria se casar, não gostava da noiva, de mulheres, era homossexual, embora nunca tivesse se relacionado com um homem. Isto o pai não sabia, a mãe desconfiava e temia pela vida do filho. As lembranças de Helenita saltaram. Estava com 14 anos, vestia-se como menina, temia que o pai a casasse. A cunhada teve um filho, um garoto bonito. O casal ocupava um quarto grande, e ela estava grávida novamente. Ela parecia estar bem, ouviu sua mãe aconselhando o irmão. Deixe sempre sua mulher satisfeita, cuidado para que não desconfie de nada, nunca se sabe. Ela pode ser perigosa. Compreendeu que a cunhada não poderia saber da mediunidade do marido, nem que ele preferia homens. Via raramente as irmãs. A mãe continuava limpando a residência do padre, até que ele morreu. A cidade ficou meses sem o sacerdote, até que receberam a notícia de que outro pároco viria. Sua mãe, com a empregada, faxinou bem a casa. Estava no seu quarto, escutou barulho de carruagem, aproximou-se da janela, olhou para o pátio e viu um veículo parar. Como na sua visão, desceu o padre. Era um homem alto, muito bonito, cabelos cacheados. Tinha 35 anos. Ele olhou para cima. Sentiu-se observado e sorriu cumprimentando-a. Sentiu o coração bater acelerado. Foi uma novidade a chegada de um padre novo. Seu pai mandou a mãe ajudá-lo. Na casa, no último quarto, anos atrás, uma irmã de seu pai, para não se casar forçada, suicidara-se ali e enforcou-se com o lençol que amarrou numa viga do teto. Nem ela gostava de ir lá, sentia arrepios, e seu irmão via a tia pendurada. Ele tinha horror daquele quarto. Ela passou a gostar de ir à missa para ver o padre. Ele era gentil, comia pouco, gostava de ajudar e limpar a igreja. E visitava os doentes. Sentiu a mãe mais tranquila, descobriu que amava o padre. Sônia despertou. Por hoje chega. Continuaremos na próxima semana. Naquela noite, Lenita não foi ao ensaio do coral, ficou no quarto pensando em tudo o que recordara. Entendo que todos tinham muitas dificuldades. Minha mãe era submissa, temia meu pai, e meu genitor, naquela existência, temia a igreja. Queria que o filho fosse diferente, preocupava-se em ganhar dinheiro e não amou ninguém. Minhas irmãs foram obrigadas a se casar, não gostavam dos maridos e foram infelizes. Minha cunhada parecia ser indiferente, gostava dos filhos. Eu não queria que papai me arrumasse um casamento e amava o padre. Ficou triste, porém reagiu. Se quero saber, é melhor me comportar. Tristezas não resolvem. Se errei, sofri. Posso parar por aqui, não recordar mais, mas terei ou não lances do passado? Fiz algo errado? Devo ou não saber? Foi procurar Márcia. Falou a ela de sua indecisão. Lenita, não se aflija, aconselhou a orientadora. Sônia analisou seu caso. Se você foi chamada, é porque a recordação lhe será útil. Poderá parar, porém, será que não ficará pensando no que aconteceu? Deixará de ter lembranças fragmentadas do passado? Penso que deve continuar. Não terá mais medo e compreenderá o que aconteceu. Pensou muito e decidiu continuar a